Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza o nosso programa que sempre traz um convidado interessante, um assunto relevante, seja político, esportivo, espiritual, cultural. Nós estamos aqui para ter uma conversa leve, descontraída, para que você que esteja em casa possa passar aí 30 minutos, os 30 próximos minutos do nosso programa de uma maneira bem agradável. Hoje nós vamos falar com uma das pessoas, das personalidades mais conhecidas do Ministério Internacional da Graça de Deus. Ela é uma jovem pastora, ministra em todo o país. Claro que ela tem o seu ministério e gosta de falar para mulheres, mas também ela prega em todo o Brasil, falando não só para mulheres, como também para homens, para famílias, por que não para jovens. Tenho a honra de receber no Sala de Entrevistas a pastora Andréia Rocha. Tudo bom, pastora? Amém, a honra é minha, uma alegria estar tendo essa oportunidade aqui de estar com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter Amém. participado. Eu lembro que da primeira passagem da senhora aqui pela nossa região, eu gostaria muito de ter falado com a senhora, mas infelizmente a agenda era muito corrida, tanto da senhora como da minha, e não foi possível. Mas essa é a oportunidade, é hoje. Há tempo para todas as coisas. Com certeza. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Me conta, como é que está sendo ministrar em todo o Brasil? A gente sabe que é um país de dimensões continentais. É verdade. E acaba exigindo muito daquele que é separado por Deus para anunciar o Santo Evangelho. Como é que é essa vida? Amém, Heber. Então, no final de 2015, eu precisei realmente tomar uma decisão muito importante na minha vida, né? Eu era uma executiva, né? Liderava ali algumas empresas. E chegou um momento que eu não estava mais conseguindo conciliar, né, a minha trajetória, a carreira de ser uma mulher executiva e o ministério como pregadora da Palavra de Deus, que já fazem talvez uns 12 anos, né, que eu estou ministrando os cultos em todo o Brasil sob uma palavra do missionário R.R. Soares, que está lá em Atos 1:8, né? Ele profeticamente me deu essa palavra tem se cumprido. Mas chega um momento na nossa vida que a gente realmente precisa tomar uma decisão, e esse momento aconteceu na minha vida, foi no finalzinho de 2015, e realmente ali eu me entreguei totalmente, eu renunciei a tudo aquilo que eu estava vivendo para viver integralmente em prol do Evangelho. Estava ficando um pouco dificultoso para mim trabalhar de segunda a sexta, viajava, né, de sábado a domingo, muitas vezes chegando pelas madrugadas e na segunda emendando novamente, até que eu realmente precisei tomar essa decisão. E eu ouso dizer que quando a gente decide, Deus já decidiu primeiro, né? Quando o Senhor manda que a gente faça uma escolha, Ele já escolheu. Os nossos ouvidos é que precisam estar abertos para que a nossa decisão seja de acordo com a decisão que Ele tomou. Porque senão a gente vai para uma vontade que eu chamo de vontade permissiva. E a gente precisa estar na vontade que é plena. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Até porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Deus sabe o que é melhor para nós. Agora, como é que é estar no centro da vontade de Deus? Porque a senhora é uma executiva, pode ser o cenário ou o roteiro de muitas pessoas, tem um emprego confortável, tem uma renda confortável, daqui a pouco é chamada para o ministério, você não sabe o que virá amanhã, não sabe como será até o seu rendimento financeiro, o seu orçamento familiar. Estar no centro da vontade de Deus exige, de fato, uma renúncia, uma preparação diferenciada para que essa vontade, de fato, se cumpra? Sim. Renúncia, dependência e fé. Não é? Porque, como você falou, realmente eu vivia, né, um determinado padrão de vida e precisei renunciar a tudo isso, porque várias coisas precisaram ser adaptadas na minha vida, né, para que eu possa viver da obra assim como eu vivo hoje, de forma totalmente voluntária, né? E renúncia, dependência e fé. Eu lembro que quando o Senhor, através do Espírito Santo, falou isso ao meu coração, e é importante deixar claro aqui, Hebe, que isso é algo pessoal, né? Não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, ou também não estou dizendo aqui que as pessoas que exercem uma carreira executiva verdadeiramente vão ser filhas de Deus, se largarem os seus empregos e fazerem a obra do Senhor. Não é isso. É importante que isso fique claro. Isso é algo pessoal, né? Para cada pessoa, Deus tem um propósito. O que cabe a cada um de nós é entender qual é o nosso. O meu é um, o seu é outro. O da pessoa que está nos assistindo é um outro.
E Deus vai revelar a cada um de nós o propósito dele para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos. Eu achei que era um. Até um determinado momento, eu vivi de uma determinada forma. Mas eu precisei entender naquela ocasião que ali é como se um ciclo tivesse se fechado. Não que eu não tivesse que viver tudo que eu vivi. Eu creio que Deus o tempo todo estava no controle da minha vida, desde quando eu levantei as minhas mãos, há 22 anos atrás, e o aceitei como Senhor e Salvador. Mas a gente precisa entender quando um ciclo termina e o outro se inicia. Porque senão você fica, como eu falei, naquela vontade permissiva, quando você deveria estar numa vontade plena. E viver na vontade plena é renunciar, viver na vontade plena, no meu caso, realmente é um ato de fé, né? E uma dependência constante. Mas ali o Senhor me falou, olha, eu sou o seu pastor, venha, nada vai faltar a você. E nada tem nos faltado, nem a mim, nem a minha casa, nem ao meu marido. E a gente tem cumprido com alegria, o chamado que Deus tem para nós. Talvez eu fui ministrar numa igreja para jovens e a gente estava falando sobre pecado e tentação. A tentação, ela acaba precedendo o pecado. Sim. Você primeiro é tentado, você cai no pecado. Se Satanás fosse apresentar o pecado ou as consequências dele como de fato são, eu acredito que as igrejas estariam lotadas. Mas ele acaba mostrando esse pecado através de uma tentação servida numa bandeja muito vistosa, muito bonita, muito atraente. E isso acaba fazendo com que pessoas sejam enganadas. E essas pessoas acabam cometendo erros. Minha pergunta começa a se desenhar nesse contexto, porque a senhora é carioca. Nos bastidores nós falávamos que a senhora é carioca da gema, carioca da cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, como é conhecida, muito bonita, e que tem muitas atrações, principalmente para jovens, festas e shows. Como é que a senhora conseguiu driblar todas essas tentações mostradas em bandejas vistosas e bonitas e renunciar a tudo isso para servir a Jesus? Como é que a senhora conseguiu se blindar para que não caísse em tentação? Então, Heber, a minha conversão e a do meu marido, né, nós já estávamos casados quando nos convertemos, né? Seu marido é o? Aguinaldo Machado. É pastor também? É o obreiro da Casa do Senhor. Okay. Né? Ele faz também reuniões lá no Rio de Janeiro, toda terça-feira na nossa igreja, né? E é um obreiro da Casa do Senhor. E eu me lembro que nós nos convertemos então há 22 anos atrás, né? E eu era uma pessoa muito religiosa, né? Frequentava a igreja católica. E o meu marido era envolvido com o espiritismo. E me lembro que com 1 ano de casado, e isso eu falo como um testemunho para a glória do Senhor, o nosso casamento estava praticamente já destruído. Já com 12 meses? Com 12 meses, né? Vim de uma história de pais também que se separaram, então eu creio ali que o inimigo, o plano dele era perpetuar aquilo que ele agiu anteriormente, né? Minha mãe e meu pai não tinham entendimento, também agir na minha vida. E aí eu fui alcançada por uma vizinha que me falou do amor de Deus, me convidou, né, para ir na igreja dela. Na verdade, primeiramente convidou meu marido, ele foi primeiro do que eu. E ali aquele homem começou a ser transformado. E eu fui atrás dessa transformação dele conhecer que Deus era esse que pôde transformar a vida dele assim, né? Porque ele era uma pessoa agressiva, muito ciumenta, a gente tinha muitas discussões. E quando eu vi aquele homem sendo transformado, eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Talvez esteja desvirtuando um pouquinho da sua pergunta, não, perfeito. Mas eu quero enfatizar aqui a importância da gente ter um testemunho de vida. A nossa maior arma de evangelismo é a pessoa olhar para a nossa vida e ver que verdadeiramente nós fomos transformados, Exatamente. né? Então, naquele momento, a gente permitiu, né, porque essa decisão é nossa, que o Espírito Santo realmente entrasse na nossa vida e mudasse a nossa história, porque a gente sabe que se continuasse da forma que estava, né, as consequências seriam desastrosas. Com relação à sua pergunta, realmente é assim que o inimigo faz, né? Assim ele fez com Eva. A serpente não apresentou para Eva um fruto podre, um fruto mal cheiroso. A Bíblia diz que ele era agradável aos olhos. Mas o Senhor antes já tinha dado advertência, porque Deus sempre fala. Ele disse, certamente
se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Não havia dúvida na palavra de Deus. Em nenhum momento Deus disse assim, olha, pode ser que aconteça algo, pode ser que não aconteça, não. O Senhor disse, certamente morrerás. Mas eles não deram crédito à palavra do Senhor. E aí aconteceu tudo que a gente já sabe que aconteceu. Então, essa questão que você abordou com relação ao pecado, com relação às distrações, certamente ela não está só na cidade do Rio de Janeiro. Eu vejo isso de uma forma realmente muito maior, porque o inimigo, ele é astuto, a Bíblia fala isso, né? Ele é um derrotado na vida daquele que crê na palavra de Deus, mas a Bíblia também diz que ele é astuto, a Bíblia fala sobre as astutas ciladas do inimigo, que está lá no livro na carta de Efésios, né? Então, ele se apresenta em cada situação de uma forma. Então as distrações estão aí, a tecnologia está aí prontíssima para ser um dos motivos de distrações, né? Até em algumas mensagens minhas eu falo com o povo que naquele grande dia, quando você estiver diante dos olhos do Senhor, não vai adiantar dizer para ele que você não leu a Bíblia ou não cumpriu determinado mandamento, não teve tempo de ler, porque teu grupo de WhatsApp bombava e você tinha que responder a todo mundo. Não vai ter. Não vai poder dar essa desculpa. Não tem como, né? Então, como Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas. Mas em Eclesiastes você nunca vai perceber que a Bíblia fala que há tempo de se buscar a Deus e há tempo de não se buscar a Deus. Se buscar a Deus em todo o tempo. E a gente sempre tem como dar um jeitinho, né? Eu falo que quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa. Verdade. Então, que a gente possa entender isso, né? Que todos os dias da nossa vida a gente possa estar ali se envolvendo com o Senhor, para que quando as astutas ciladas do inimigo se apresentarem, como eu preguei aqui em Criciúma, o nosso espírito esteja pesando 1 tonelada e a nossa carne 1 grama, porque eles vão brigar e o espírito precisa prevalecer. E aí a gente vai ser testemunho do reino de Deus na terra. Como é que faz para prevalecer o espírito? Porque a tentação, a carne, de fato, sejamos sinceros, ela é muito forte. E se o cidadão não está bem preparado, ele vai sucumbir, pastor. Como é que faz para É uma vida diária de comunhão com Deus, Hebe. Não é pegar a Bíblia no domingo e mesmo assim, às vezes, demorar 1 hora para saber onde a Bíblia está. Eu não sei como uma pessoa dessa consegue viver. Se você só procura a Bíblia no domingo e mesmo assim demora meia hora para saber onde você colocou do domingo anterior, tudo vai mal na sua vida. Uma vida de aparência. E aí a gente acaba virando, como também tive a oportunidade de pregar aqui em Criciúma, um religioso. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Os conhecidos fariseus do tempo. Não é? Deus nos chamou para termos relacionamento, é pai e filho, é aquela comunhão. Porque quando você teme a Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando você entende verdadeiramente o que é o Evangelho, você não vai pecar porque você teme a Ele primeiro. Porque muitas vezes o inimigo começa a agir no ouvido das pessoas e fala, não, mas o seu marido merece. A sua esposa merece. Olha o que ele fez com você. Humanamente falando, pode até ser que aquela pessoa seja merecedora daquilo. Mas aquele que nunca pecou, aquele que não é falho, vai atirar a primeira pedra? Quem de nós vai poder falar isso? Então, se ele tem falhas, a outra pessoa também tem, né? Então, quando a gente teme a Deus, a gente não vai pecar, a gente não vai errar, a gente vai perdoar, a gente vai viver o que a palavra nos aconselha, porque a gente teme a Ele. Isso é primordial na nossa vida. Amém. E a convidada de hoje, pastora Andréa Rocha, daqui a pouquinho nós voltaremos com o segundo bloco do programa, falando mais do Ministério da Pastora e falando mais sobre essa satisfação que todos nós temos, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Já voltaremos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, hoje recebendo uma das personalidades mais conhecidas do Ministério Internacional da Graça de Deus, que é a pastora Andréa Rocha. Pastora, a senhora estava falando que seu marido foi o primeiro a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E a senhora começou a ver transformação na vida dele. Sim. E isso acabou atraindo a senhora. Paulo, lá em Gálatas, fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Sim. Obviamente, para chamar a atenção da senhora, um novo homem dentro de casa, os frutos do Espírito começavam a ser vistos. O crente, o evangélico, o protestante, realmente convertido,
às vezes ele não prega só nas ministrações, como a pastora Andréa Rocha, mas em suas atitudes, quem sabe no emprego, esse cara está diferente, talvez no grupo social, grupo de amigos, puxa vida, como ele mudou e mudou para melhor, através das nossas atitudes, os frutos do Espírito. Nós também pregamos o Evangelho, pastor? Certamente, em todo o tempo, né? Na nossa vida diária. Eu costumo dizer que é quando o pastor não está vendo, é quando ninguém está vendo. Qual é a sua reação que você vai ter diante de uma determinada situação, né? A Bíblia nos chama de cartas vivas de Cristo, né? Muitas vezes aquela pessoa, um familiar que ainda não conhece a palavra de Deus, um vizinho, ou alguém da faculdade, da escola ou do trabalho, eles não têm uma Bíblia. Ou se tem, fica só de enfeite dentro de casa, mas não leem a Bíblia. Só que eles vão ler a nossa vida. Eles vão acompanhar a nossa vida, quais são as nossas reações, como que a gente se depara com relação a uma determinada situação e vê o que ele faria. Porque isso verdadeiramente é ser cristão. A palavra cristão ela foi um pouco perdida no significado original dela, né? Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão não é frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja é um frequentador de igreja, né? Eu até tenho uma mensagem que eu ministro, que eu brinco, que eu falo, os homens que levam os seus carros na oficina, né? Com uma certa rapidez, não vão se transformar em carro porque entra na oficina levando o carro, né? A mulher que vai à feira ou que vai num supermercado não vai se transformar num pacote de arroz porque está ali literalmente lidando com os produtos. Você não se transforma naquilo que o meio é. Não. Né? Então, assim como frequentar uma igreja não vai tornar você um cristão, porque a igreja vai estar sempre aberta para todas as pessoas, né? Mas o Senhor não nos chama para sermos frequentadores de igreja. O Senhor nos chama lá em Efésios 5:1 para sermos imitadores de Cristo. E quando você entende isso, quando você decide realmente matar a sua carne, isso é diário, né? Para que o teu espírito seja mais forte, você vai cada vez mais se aproximar dessa plenitude que há em Cristo, do caráter que Ele tem, vai ser o seu caráter também. Você vai querer viver como Ele viveu, você vai querer agir como Ele agiu, você vai querer responder como Ele respondeu, perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou. É fácil? Quem disse? Mas você precisa decidir, tomar essa decisão. E a cada dia, por causa do seu coração em querer, Ele vai ser conosco. E Ele acaba cumprindo suas promessas através desse comportamento? Com certeza, porque quando você está debaixo da direção dos mandamentos, da palavra de Deus, tudo vai fluir, né? E Ele vai estar usando cada vez mais a nossa vida para a glória do reino dele aqui na terra, para que outras vidas sejam salvas através da nossa. Isso é o Evangelho. Estava estudando o Sermão da Montanha. Para mim, a maior pregação de Cristo. Grandes teólogos afirmam que aproximadamente 3 horas e alguns minutos de uma pregação eloquente, de palavras contundentes. E primeiro ele fala das bem-aventuranças e depois aquilo que eu chamo de um manual do bom cristão. Ele fala sobre adultério, vingança, a porta estreita e a porta larga. Ele vai falar do homicídio, não o homicídio esse terrível que a gente vê, mas também o homicídio espiritual, quando você mata o irmão com a fofoca, com a calúnia, com a difamação. Mas ele fala também em oração e persistir na oração. Pastora, famílias destruídas, álcool, drogas, vidas pagãs, homens e mulheres virando suas costas para Deus. Às vezes, quando aquele cidadão naquela família serve a Deus de todo o coração, mas parece que Deus cerrou os ouvidos para as orações dele, não há respostas. Como se manter firme na palavra e como continuar firme seguindo Cristo sem respostas? Eu aprendi que Deus nunca faz silêncio. Quando acontece esse tipo de situação, onde em algumas vezes parece que não está acontecendo nada, mesmo nesses momentos Deus está trabalhando. Isaías 64:4 diz que Deus é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Se verdadeiramente nós temos esperado em Deus, se verdadeiramente nós cremos na palavra de Deus, tudo aquilo que está na palavra, que é vida para mim, que é promessa para mim, vai se cumprir.
em nome de Jesus. Então, quando essa pessoa que eventualmente talvez até esteja nessa situação que você identificou, né, que está nos assistindo agora, não deixe o inimigo enganar você achando que Deus te abandonou ou que Deus não está ouvindo as suas orações. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Humanamente falando, pode parecer que esse familiar ou que essa causa que você tem entregue nas mãos do Senhor, esse pedido que você tem feito, aparentemente, mas só aparentemente, parece que não está acontecendo nada. Mas eu falo que é como aquela sementinha que foi plantada na terra, né? Depois que você planta, você não está vendo o que está acontecendo ali. Cada semente tem o seu tempo para germinar depois, mas num determinado momento você já vai ver, né? O caule, aquela folhinha verde já brotando da terra, mas enquanto ela estava ali dentro, debaixo daquela terra fofa, você não sabia o que estava acontecendo. Esse é o trabalhar de Deus. Então, você que está nos assistindo agora, você que tem lutado, você que tem buscado por alguém da sua família, por uma causa específica, espere em Deus, porque Deus com certeza está trabalhando por você. Eu gosto do livro de Lucas, porque Lucas foi, na verdade, um historiador, né? Ele não recebeu nenhuma revelação, como, por exemplo, João, para escrever o livro de Apocalipse. Ele teve que suar, ralar muito, como se diz. Pedro, eu sou Lucas, historiador, preciso que você me conte o que você viu. Né? E ele foi atrás, e como talvez médico, historiador, detalhista, muito detalhista, no capítulo 4 ele conta a passagem de Cristo pelo deserto. E o que eu achei interessante, que depois que Jesus Cristo submergiu as águas do Jordão, ele assume definitivamente seu ministério como Messias. Ele não foi para a porta de Jericó dar a visão para o Bartimeu, não ressuscitou a filha de Jairo, tampouco ressuscitou Lázaro, filho da viúva. Ele foi impelido ao deserto. E o deserto, na nossa linguagem, a linguagem do crente, é a provação. É um momento de dificuldade. Mas o interessante que Lucas relata é que Jesus Cristo foi ao deserto, conduzido não por um erro, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu ouvi um rabino judeu falando que o deserto é um local suficientemente silencioso para que você ouça a voz de Deus. Talvez se o cidadão esteja no deserto sem respostas, é o momento dele ouvir o que Deus tem para falar para ele? Éber, o que você está falando agora, vem ao encontro também de uma das mensagens que eu preguei recentemente. Eu expliquei ali que há duas maneiras de nós estarmos no deserto. Levados pela mão do próprio Deus, como Jesus fez pelo Espírito, ou devido a uma desobediência da nossa parte. Consequência de um ato falho. Exatamente. Então ali, lá em Mateus 4 também, que a Bíblia relata isso a partir do versículo 1, quando Jesus foi conduzido ao deserto, havia ali um propósito para isso, né? Jesus estava sendo preparado ali para um ministério intenso, né? Que durou praticamente 3 anos. Jesus estava sendo preparado para a morte, Jesus estava sendo preparado para a ressurreição. Então, por isso, né, a Bíblia declara que ele foi conduzido pelo próprio Deus e ele foi vencedor ali. Ali relata especificamente 3 situações onde ele foi tentado, mas não significa que foram só essas 3 vezes. Ali são 3 vezes onde a Bíblia cita, mas a gente não sabe quanto tempo, né? E que tipo de prova o diabo aconteceu ali naquele confronto. Mas é lindo, se eu não me engano, é no versículo 11 de Mateus 4, que diz que o fim da batalha, né? Que o Senhor Jesus, ele venceu, o diabo se retirou, os anjos vieram e serviram a ele, né? Então, esse deserto é um deserto de crescimento. Eu falo que deserto com Deus é crescimento, deserto sem Deus é sofrimento, né? Então, se a pessoa está no deserto e ela entende que aquilo ali é uma consequência de um erro, de uma desobediência, de um pecado, é tempo de se arrepender agora. Porque tem vezes que as pessoas vão para o deserto e elas ficam culpando a Deus, mas Deus não tem culpa de nada, né? Se cada um de nós, antes de agirmos, antes de decidirmos, antes de fazermos qualquer escolha na nossa vida, perguntarmos ao Senhor e Deus nos responde pela palavra, certamente nós não sofreríamos tantas consequências daquela má decisão ou daquela precipitação que nós tomamos a decisão, né, em fazer. Precisamos ouvir a voz de Deus em todo o tempo. Deus quer nos guiar através da palavra. Ele é o nosso bom pastor. Então a gente precisa realmente deixar Deus reinar na nossa vida. Interessante isso que a senhora falou, porque o cidadão, mas agora eu errei, agora que eu estou no deserto eu vou clamar a Deus. Às vezes o próprio Satanás, né, acaba
colocando no ouvido dela. Agora não adianta, você errou. Não adianta, agora, sim. Mas aí Jonas diz que no inferno eu clamei e tu ouviste a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Então eu acho que todo tempo é tempo de clamar. Com certeza. Se a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, né, de todo pecado, de toda injustiça. Então, se reconhecer é o primeiro passo, né? Reconhecer que errou, reconhecer que se precipitou, reconhecer que desobedeceu e recomeçar com Deus sempre é possível, sempre, sempre. Pastora, como é que está esse Brasilzão? Nosso tempo está terminando, a senhora corre o Brasil todinho. Como é que está o nível espiritual do nosso povo? Nosso povo, de fato, está se voltando a Deus. O censo mostra que o número de evangélicos cresce a cada ano no Brasil. De fato, é um crescimento com qualidade, pastora? Falta um pouco. Né? Como você falou, realmente a gente tem viajado aí por todo o Brasil, tem atendido várias pessoas. Eu tenho pregado, Heber, de uns tempos para cá, especificamente muito essa questão da obediência, né? Que nós precisamos obedecer. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse pronome, esse para mim faz toda a diferença. Esse é o que me ama. Existe um grupo, né, segundo Deus, que verdadeiramente o ama. Não é qualquer pessoa. Deus está dizendo que se você verdadeiramente o ama, você precisa ter uma Bíblia, mas não somente ter uma Bíblia enfeitando a sua casa. Você precisa praticar a Bíblia. Esse guardar que está em João 14, 21 não é guardar a Bíblia na gaveta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, e que obedece o que está escrito ali, do jeito que está escrito ali, não do jeito da sua cabeça, mas como está escrito ali. Esse é o que me ama, né? Então eu vejo a importância realmente das pessoas, do povo de Deus, entender esse amor por Ele, praticando a palavra, se envolvendo mais com a Bíblia, né? No sentido de ler, no sentido de meditar, no sentido de orar mesmo, se consagrar mais às coisas de Deus, porque como você falou, o inimigo está aí com todas as suas sugestões, com todas as suas distrações, mas a gente não pode perder o foco da palavra de Deus. Amém. Pastora, obrigado por ter vindo aqui ao Sala. Prazer ter conversado com a senhora. Valeu a pena esperar para a gente gravar. Foi muito produtiva a nossa conversa. Com certeza. Para mim também uma alegria estar aqui, viu? Que Deus abençoe você, sua casa e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse programa agora. Legal. Obrigado. Glória a Deus. Semana que vem voltarei com um novo convidado e um novo tema. Tchau.